A história que eu trouxe hoje para vocês é bem interessante. Um casal nos Estados Unidos foi a um pet shop e comprou um pequeno peixe. Eles criaram esse peixe em um aquário pequenininho por um bom tempo. Esse peixe virou um pet fish, um verdadeiro animal de estimação na sua família. Eles alimentavam, trocavam a água, faziam as manutenções no aquário e era o peixe perfeito. Os donos do peixe falam que ele era um membro da família. Todos que chegavam em casa, sejam visitas ou familiares, sempre se encantavam com a maneira que esse peixe interagia com eles. Só que eles não esperavam que esse pequeno peixinho ia acabar crescendo. Após alguns meses, esse peixe cresceu e eles tiveram que pensar numa casa maior para ele. E aí tiveram a ideia de ter um aquário de 470 litros, mais ou menos 125 galões. E aí ficou tudo bem. Eles continuaram criando, continuaram cuidando, mas o peixe não parava de crescer. E eles descobriram que se tratava de uma espécie brasileira de peixe que pode chegar a mais de 20 quilos. E eles tinham um pacu. Eles achavam no início que ele não cresceria tanto. Mas no final dessa história vocês vão ver o tamanho que ele ficou. Por muitos anos esse peixe ficou sozinho nesse aquário de 470 litros. E eles até alimentavam bem, cuidavam bem do animal, faziam a limpeza da água e tudo mais. O aquário tinha, se não me engano, 2 metros de comprimento e esse peixe estava com quase 1 metro. Chegou a um ponto que esse pacu não conseguia virar no aquário, chegou a um ponto que esse pacu não conseguia nem se alimentar direito. Ele basicamente passava o dia parado, ele não conseguia ir nem muito para frente, nem muito para trás e muito menos para o lado. Muitas pessoas viram na época fotos e vídeos desse aquário e disseram para esse casal se desfazer do peixe. Mas eles não queriam. Esse peixe se tornou um membro da família e por muitos anos eles se recusaram a desfazer do peixe, mesmo o peixe estando em condições péssimas para ele viver. Mas chegou um dia que eles perceberam, os olhos deles se abriram e viram que o peixe estava em péssimas condições. Ele não conseguia se movimentar, ele estava sobrevivendo e não vivendo. E aí esse casal decidiu chamar um camarada que tem um canal no YouTube chamado Ohio Fish Rescue. Chamaram esse camarada e ele foi até a casa desse casal. No momento que ele entra na casa do casal, ele se depara com esse aquário minúsculo para esse peixe. Ele se espanta com o tamanho. O pacu tinha quase 1 metro de comprimento em um aquário aí de 1,90 m. Ele não conseguia se virar e pesava aproximadamente 18 quilos. Por muitos anos esse pacu viveu nesse lugar. E aí ele começou a missão de resgate. Tirou a água do aquário e começou a remoção do peixe. Ele percebeu que até mesmo a filtragem do aquário era bem ineficiente para o sistema. O aquário de 500 litros era tocado por apenas 3 filtros externos. Era uma condição bem complicada para esse peixe viver, mas os donos abriram os olhos a tempo e chamaram esse resgate. Em seguida, esse camarada que estava resgatando pegou o peixe e colocou em uma caixa d'água na traseira do carro dele. Ele tinha até mesmo alguns sinais de atrofia. Sua face, por exemplo, tinha algumas deformidades, suas nadadeiras também estavam deformadas, resultado de crescer num lugar tão apertado. O casal ficou bem chateado na hora de despedir do peixe, mas eles entenderam que era o melhor. Afinal, não era só um peixe, era basicamente, como eles disseram, um membro da família, um verdadeiro bicho de estimação. E muita gente que está me assistindo agora deve estar achando, mas esse menino do Brasil Jumos é muito fresco, como é que pode achar que um peixe é um membro da família? Pessoal, eu não estou aqui para dizer se é certo ou se é errado. Eu apenas estou contando para vocês que o casal considerava esse peixe como um membro da família. E também nós aqui do Brasil Jumos consideramos os peixes jumbos como animais de estimação. Eu não acredito que o peixe morreu, vai e compra outro. Quem pensa dessa forma é muito raso ainda no hobby. Só quem cria um peixe por mais de 10 anos sabe como se fica apegado àquele animal. E aí quando ele vai embora ou quando ele morre é sempre um momento meio chato, né? E o que esse casal sentiu foi tristeza, pelo que eu vi na reportagem. O peixe foi levado para casa do camarada que resgatou. E em breve eu vou fazer um vídeo mostrando os aquários dele que vocês vão se surpreender. Esse pacu que viveu nesse confinamento por mais de 15 anos foi morar em um aquário de 17 mil litros. É um aquário de mais de 4.400 galões, todo de acrílico gigantesco.
Ali sim, pela primeira vez em anos, ele conseguiu nadar e ter uma qualidade de vida mínima que ele nunca teve. A gente aprende algumas coisas com essa história. É errado você criar um peixe jumbo, um peixe de rio em um aquário de 300, 400, 500 litros? Não é errado. Eu mesmo faço isso aqui e recomendo que todo mundo faça. Mas começa a se tornar um problema quando esse peixe cresce demais. A gente tem que entender que a maioria dos peixes jumbos são temporários, a não ser que você tenha um aquário muito grande. Você pode sim fazer o que esse casal fez, criar um pacu num aquário de 500 litros, mas vai chegar no momento que você vai perceber que ele vai ter que sair dali. E é aí que você vai diferenciar um bom aquarista de um cara que maltrata os animais. Esse casal pode ter todos os erros, mas pelo menos eles perceberam que a saúde do animal devia ser levada em conta. Esse caso gerou muita confusão nos aquaristas daquela região, porque uns apoiavam a ideia e disseram que era apenas um peixe e dane-se pra lá e devia ter comido o peixe, e já outros disseram que eles estavam maltratando e até aplaudiram a decisão de terem chamado um resgate para poder levar esse peixe para um lugar maior. O que vocês acham desse caso? Comenta aqui até que ponto a gente pode criar um peixe grande. E vocês pensam que acabou? Não. Eu trouxe para vocês um segundo caso desse mesmo cara do canal Ohio Fish Rescue, que ele foi chamado para resgatar 2 grandes pangaços. E foi a mesma história. Ele tinha um aquário e criou por muitos anos 2 pangaços, um albino e um comum. O albino, que era o maior deles, chegou nos incríveis 70 centímetros, um peixe muito grande que não estava conseguindo nem se movimentar no aquário. E o pangasus comum também estava bem grande, na faixa de seus 50 centímetros. No vídeo não parece tanto, mas um peixe de 50, 70 centímetros é bem grandão. E quando ele chega na casa do cara, ele começa a fazer o resgate, né? A translocação desses peixes para um lugar maior. Então ele abaixa a água, tira os pangaços e fica espantado com o tamanho. Pessoal, o que eu quero deixar claro aqui é que eu não estou crucificando os donos desses peixes, sabe? Normalmente as pessoas acabam criando e o peixe vai crescendo e ela, por apego ao animal, acaba não se desfazendo. Isso é normal no ser humano, sabe? Não significa que eles sejam pessoas ruins, mas a gente também tem que aprender com os erros e passar adiante o que é o certo. E o motivo de eu trazer essas reportagens aí para vocês é, caso você esteja iniciando no hobby, saiba a espécie que você está adquirindo. Porque vai chegar no momento que, se for uma espécie que fica muito grande, você vai ter que se desfazer do peixe. É uma decisão às vezes difícil, complicada, mas você tem que fazer. Eu aqui no canal Brasil Jumbos, além de mostrar o dia a dia, eu gosto de conscientizar e levar as pessoas para um caminho um pouco mais ético, né? Eu não acho correto que você crie um peixe grande, por exemplo, de 1 metro em um aquário de 2 metros. Mas enfim, esses pangaços foram levados também para um lugar maior e onde eles puderam ter uma qualidade de vida superior. Esse canal Ohio Fish Rescue, né, ele acaba fazendo várias vezes isso, as pessoas ligam para ele e falam: meu peixe cresceu demais, tem que tirar e levar para um lugar maior. Isso tem sido muito comum. Até que no Brasil mesmo o aquarismo jumbo tem se popularizado e mais pessoas têm criado peixes jumbos e os peixes têm crescido. A diferença é que a maioria das pessoas soltam nos lagos, né, soltam nos rios, e em alguns casos isso pode ser algo muito perigoso. Então, normalmente é legal você doar para alguém que tem um aquário maior, alguém que tem um tanque maior, e você vai poder estar acompanhando até mesmo a vida desse peixe no aquário de outra pessoa. E esse é o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acham a respeito do primeiro caso do pacu e o segundo caso do pangasus. Até que ponto você pode criar um peixe sem se desfazer dele? Vocês apoiam esses 2 criadores? Você apoia esse camarada que resgatou? Comenta a sua opinião a respeito de tudo isso que eu falei. Eu prometo que eu leio todos. Se você gostou do conteúdo, quer mais vídeos como esse, trazendo curiosidades que envolvem o mundo do aquarismo, deixa seu like aí que ajuda demais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pra juntos, galera. Valeu!